Olá a todos, eu me chamo Marlon Sarturi, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e eu vou abordar neste vídeo um pouco da cultura da festuca. Tá? Vídeo gravado para a disciplina de Plantas de Lavoura 2, ministrada pelo professor Dr. Ivan Ricardo Carvalho. Como podem ver já na abertura da apresentação, temos ao fundo o Estádio da Luz, que para os amantes do futebol, ele é o conhecido Estádio do Benfica. Fica localizado em Lisboa, Portugal. E o que ele tem a ver com a festuca, que é o nosso foco? Com o Estádio da Luz, então, ela compõe e compôs por muito tempo o gramado do estádio, juntamente com outras espécies gramíneas. Esses gramados são conduzidos por engenheiros agrônomos e desde 2013, esse estádio da abertura do nosso vídeo, ele foi conduzido com festuca rubra e festuca arundinaceae, juntamente com outras gramíneas, claro, em porcentagens diferentes. Então, a título de curiosidade, é mais um ramo para o engenheiro agrônomo, ou seja, dedicado a gramados esportivos. Claro que eu peguei o gramado aqui para jogos de futebol, como é o caso do estádio do Benfica, mas são diversas modalidades que a grama festuca entra com grande importância. Aqui eu vou abordar, no caso eu tentei organizar melhor, trouxe tópicos, e esses tópicos que eu vou abordar são o que é a festuca, qual a sua importância, quais as suas características, e quais são os manejos da festuca. Claro que eu irei abordar de forma sucinta, mas deixarei ao fim do vídeo alguns materiais para que seja possível se aprofundar no assunto. Isso para quem tiver mais interesse, claro. Então, o que é a festuca? Ela é uma gramínea perene invernal, ou seja, aqui para o Rio Grande do Sul, ela tende a produzir forragem cedo, ou seja, no outono, quando temperaturas não são tão frias nem tão quentes, porque temperaturas altas ou muito baixas ela tende a reduzir a sua produtividade. Ela apresenta maior resistência às condições da campanha do estado do Rio Grande do Sul. É a mais produtiva e mais persistente, além de apresentar algum crescimento no verão. Ela tolera bem o frio e o excesso de umidade. Entretanto, o calor excessivo e a deficiência de umidade prejudicam a sua persistência. Ela é utilizada como forrageira, ela pode chegar a uma altura de 1,5 metros e ela apresenta rizomas curtos, raízes profundas. Então, ela é uma opção de alimento para bovinos de corte ou de leite e também ovinos e equinos. Ela tem uma ótima palatabilidade para esses e também tem uma boa qualidade nutricional. E a título de curiosidade também, na Nova Zelândia está comprovado que a festuca ela é uma espécie capaz de contribuir muito para altos níveis de produção de leite e quando comparada com a zevém, ela oferece benefícios de maior qualidade e quantidade, Ela tem um crescimento anual no verão e no verão ela tem maior proporção de folha verde do que o azevém. E também a redução da retirada de plantas vai melhorar a saúde animal. Ela é utilizada também para o paisagismo, já que existem mais de 200 espécies diferentes. E conforme visto no início, ela compõe desde gramados esportivos e vai além, compondo gramados de forma paisagística, estando presente em jardins, isso porque tem algumas espécies que ela vai ter a coloração um pouco azulada, E a sua produção ela é limitada ao globo terrestre. Conforme comentado, ela é uma planta que se adapta a um clima ameno, ou seja, um clima de inverno. Eu trouxe aqui o nosso mapa mundi, que explica melhor os locais onde pode ser semeada a festuca, Claro que por exemplo, não vai semear numa latitude zero ali na linha do Equador, que tu vai ter um calor se sobressaindo o ano todo. Então ela é semeada na Argentina, Uruguai e no Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui também na Espanha e Portugal, o mapa ficou um pouquinho borrado, mas dá para entender. Portugal, que tem bastante ocorrência de festucas, tem bastante, semeiam bastante, A Austrália também, onde tem pesquisas, tem bastante material para apoio sobre a festuca. Então, qual a sua importância, Sua importância agrícola. Importância agrícola, de forma mais direta, é a questão do período em que ela produz a forragem, ou seja, no outono, aqui para nós, no Rio Grande do Sul. O que para quem está aqui produzindo sabe que é um período de escassez. O conhecido mais especificamente como o vazio forrageiro outonal. E essa cultura ela pode suprir essa falta de alimento, não tendo aquele efeito sanfona nos animais.
no caso de corte, ou diminuindo o custo da compra de alimentos para o caso de bovinocultura de leite. Tá? Ela é utilizada também em programas de conservação de solo. Ela tem um sistema radicular muito agressivo e volumoso. E tudo isso casa diretamente com a importância econômica. Né? Ela tem também o fungo endofítico. Né? Isso é uma característica da festuca, que é comumente encontrado na festuca, ou seja, ela vive na planta. Né? Ele tem uma relação com a planta, a qual ela não é ainda muito bem compreendida. Ela melhora a capacidade de forragem, da forrageira tolerar pressões abióticas, como a seca, por exemplo. Né? A associação desses seres vivos ela é benéfica entre ambos, visto que é um repelente de insetos e contribui para o seu desenvolvimento. Contudo, caso haja uma infecção superior a 10%, prejudicará o ganho de peso animal e pode ocasionar intoxicações e infecções superiores. Tá? Conforme já mencionado no slide anterior, né, a festuca ela possui um teto produtivo e qualidade também maior, né, superior ao conhecido azevém. As duas plantas, a título de curiosidade, são halógamas, né? E como anteriormente também dito, ela é utilizada para a conservação de solo. E fazendo um parênteses nas utilizações da festuca, aqui podemos analisar esta imagem aqui do campo de golfe. Né? Então ela é utilizada para gramados esportivos, sim. E aqui a gente pode ver um pouco melhor. Essa tonalidade um pouco mais escura, temos a festuca arundinaceae. E quais suas características, né? Então as características, então aqui eu vou abordar um pouco das características da festuca de maneira geral. Tá? Ela é uma planta herbácea, perene, de folhas sésseis, com bainha e limbo sem pecíolo. Tá? São alternas por um nó, dispostas no mesmo plano, para a esquerda e para a direita. As lígulas, pequenas excrêncitas ali, né? Translúcidas, situadas ao encontro do limbo com o pecíolo. São curtas até 1,5 centímetros. Os caules não engrossam na base e podem atingir 1,5 metros ou mais. No caso da arundinaceae, 1,5 metros. Ela produz rizomas curtos que ainda assim conseguem perfurar as bainhas para dar origem às novas plantas. Algumas populações têm rizomas invulgarmente longos para a espécie, por isso um enorme interesse para o melhoramento. As inovações, aqui a gente pode ver nessa imagem aqui na figura 1, que as suas inovações elas acumulam-se em torno dos caules mais velhos, formando densos tufos, sobretudo sob o efeito do pastoreio intenso. Né? E aqui no encontro do limbo, aqui na figura 2, tá? No encontro do limbo com a bainha, distinguem-se pequenas aurículas, que são as expansões laterais que a gente tem ali, que abraçam o caule, tá? Com pequenos pelos na margem, como é possível ver nessa imagem. As folhas elas são planas, são erguidas e são bem largas, variando de 3 a 12 milímetros. Aqui temos as sementes de festuca, que são muito pequenas, em torno de 400 mil para dar 1 quilo. Né? Então, tá. E em relação à ecologia, ela é uma espécie que, pelas suas características morfológicas e fisiológicas, ela tem uma grande capacidade de adaptação às situações mais variadas de climas. E o mesmo se verifica em relação à textura e fertilidade de solo, o que explica a sua existência em caminhos de estradas, por exemplo, em Portugal. Né? Para termos uma ideia melhor, é uma planta que requer pelo menos 500 milímetros anuais, o que para o Rio Grande do Sul é tranquilo, com exceção aí de alguns locais do estado. Né? Ela prefere solos com pH entre 5,8 e 6,5, ela demonstra uma sensibilidade ao alumínio. Né? Logicamente, o alumínio ele vai se tornar disponível no solo abaixo ali do 5,5. Ela tem uma boa tolerância a climas extremos, frio ou calor, suporta bem o sombreamento, melhor até que o azevém. Ela é utilizada tanto para pastejo como para fenação, ou mesmo para silagem, né? E tem uma boa resistência ao pisoteio. E como distinguir umas das outras? Então é bem difícil distinguir umas das outras. Temos 200 espécies de festucas, a que mais vai fugir da regra é a festuca arundinaceae, as outras para distinguir com segurança só através de observação microscópica dos cortes histológicos das folhas. Né? A sua inflorescência, ela possui uma inflorescência elementar das gramíneas, chamada de espigueta. Cada espigueta é inferiormente limitada por 2 glumas, e também as espiguetas podem ter uma ou mais flores. Cada flor é envolvida por 2 ou raramente uma glumela. Ela tem, no caso da arundinaceae, tem mais de 1 centímetro, possui de 4 a 5 flores,
E nessa espécie, as espiguetas elas surgem organizadas em panículas abertas. Aqui agora falando um pouco dos manejos da festuca. Tá? A implantação ela deve ser semeada a partir de meados de março, utilizando como o mínimo de densidade de 20 kg por hectare. A festuca ela tem uma implantação lenta e as semeaduras tardias com solos frios reduzem a sua velocidade de implantação, atrasando aquele primeiro pastoreio. Tá? E devido à reduzida dimensão, né, das sementes, que ali são mais de 400 mil sementes para formar 1 quilo, deve-se evitar enterrar as sementes a mais de 1 centímetro de profundidade, sendo recomendável efetuar uma rolagem para aconchegar bem a terra as sementes e assim facilitar a germinação e a emergência. Geralmente é semeada em mistura com outras gramíneas e leguminosas e a razão de 2 a 5 kg por hectare. Ela consorcia-se com sucesso com os trevos e algumas outras gramíneas, e quando semeada sem consórcio, a quantidade é aquela dita no início, né? Variando de 10 até 20 kg por hectare. A festuca arundinacea evidencia algumas dificuldades no estabelecimento da pastagem, com um crescimento inicial mais reduzido que o azevém, sendo muito mais afetado do que o azevém, pelas sementes tardias. Em particular, se as temperaturas forem baixas, isso vai acontecer mais. Frequentemente ela só ganha dominância no segundo ano. Dos manejos pós-implantação, né? Recomenda-se ter uma consideração ao crescimento inicial mais lento dessa gramínea, pelo que se recomenda atrasar o pastoreio, até que o sistema radicular esteja bem desenvolvido, para evitar que os animais arranquem a planta. E também ela tolera o pisoteio contínuo, depois desse momento em que ela estiver bem, implantada, o pastoreio contínuo não vai afetá-la em nada, desde que os encabeçamentos sejam mais reduzidos, desde que o número de cabeças de gado seja reduzido, né? Gado, ovinos, enfim. Tá? Responde muito bem à fertilização com nitrogênio, tá? Recomendada quando se efetuam os cortes em verde ou parafeno, e também no caso da irrigação. Constata-se que seu crescimento ele arranca mais rapidamente após as primeiras chuvas outonais e é mais estável, prolongando-se assim mais tarde as condições de ensombramento do que a maioria das gramíneas que são similares a ela, né? Em pastagens irrigadas ela mantém um crescimento ativo durante todo o ano e tem ainda a particularidade de continuar a filhar durante a floração. Em relação ao manejo de pragas e doenças, é aconselhável manter a sanidade da área. Tá? Aqui eu vou falar um pouco de um inseto praga que é bastante normal, a ocorrência dele em pastagens com gramíneas, que é a cigarrinha das pastagens, né, que traz danos resultantes da sua sucção. Ela faz a sucção da seiva, né, predominantemente do xilema, e fazendo a injeção de secreções salivares no tecido vegetal. Isso vai abrir uma porta para doenças, né, e a gente sabe a severidade do ataque da cigarrinha das pastagens. E no caso aqui, para controle, né, da cigarrinha, deve-se buscar utilizar ou o controle biológico. Temos hoje o fungo Metarhizium, que pode ser aplicado com pulverizador também, não precisa retirar os animais, ou controle químico. Nesse caso, precisa retirar os animais. Né? Para o controle químico tem tiametoxam mais lambda, mais celotrina, dentre outros químicos que podem ser aplicados, né? Outras moléculas. Mas precisa retirar os animais, né? Forçando. Além da cigarrinha, temos o ácaro rajado, cochonilhas, pulgões, que também trazem muitos danos. Mas pensando de maneira local, um dos maiores problemas seria a cigarrinha. Já em questão de doenças, né? Mais profundamente, uma que causa muito problema, que é disseminada pelo vento, é a ferrugem. Ela reduz muito a capacidade fotossintética da planta. A utilização de fungicidas preventivos é bem-vindo, tá? Caso haja ocorrência próxima à pastagem de festuca. Mas além dessa doença, temos o míldio, cercosporiose, dentre outras importantes doenças, tá bom? Então, da minha parte seria isso. O meu muito obrigado, tá? Vou ficando por aqui, vou deixar alguns materiais no final do vídeo. E é isso, pessoal.